princípios básicos estabelecidos no Novo Testamento. Por outro lado, a lei moral, exceto o rito da guarda do sábado, permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque é pela fé que somos salvos, é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ok? Então, a lei moral ela não foi desfeita. Agora, a civil e a cerimonial, ela foi desfeita para nós que éramos, gentios outrora. Mas para os israelitas ainda se constitui, principalmente a lei civil. A cerimonial não é mais para eles. Por quê? Porque se eles continuam sacrificando ovelhinhas, enfim, né, fazendo todos aqueles ritos que foram dados a eles na antiga aliança, eles estão tendo o sacrifício de Cristo como vão, entendeu? Porque se eles ainda estão debaixo da lei e estão fazendo os ritos da antiga aliança da lei, está relacionado à lei, eles estão anulando o sacrifício de Cristo. É como Paulo disse aos Gálatas, né? Se a justificação vem por intermédio da lei, segue-se Cristo morreu debalde, isto é, em vão, né? Porque a justificação não vem da lei, e sim da graça, vem por intermédio de Cristo, da graça. E é a graça que nós temos que observar. E a graça não está baseada em cerimônias. As únicas questões cerimoniais que nós temos, né, propriamente dito, é a Santa Ceia do Senhor, né, que fazemos constantemente, que são a cerimônia, e o batismo, só, né, que são os mais conhecidos. Existem algumas outras cerimônias que nós fazemos também, mas não se constitui em legalismo ou algo assim do tipo, né? Mas os judeus tinham muito legalismo, muitas cerimônias, muitas coisas que, querendo ou não, eles tinham que fazer constantemente, né? Sacrificar animalzinhos inocentes e outras coisas, lavar as mãos, enfim, fazer um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Essas coisas, elas foram desfeitas, tanto para gentios como para judeus. Agora, civil, existem questões que são, propriamente dito, estabelecidas como regras de conduta civil, né? Isso é fato. Nós temos que observar as questões civil, né, do nosso país, do nosso estado. É claro, aquelas que não contraria, é claro, né, vale ressaltar isso, os preceitos de Deus, que é a sua palavra. Aquilo que contraria a palavra de Deus, isso aí eu não tenho que observar. Mas aquilo que não contraria, que é uma lei boa, a questão civil é boa, aí eu tenho que observar. Diz Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, ok? Quando ele manda a gente também obedecer às autoridades constituídas, tá ok? Então, logo hoje, para nós, gentios outrora, né? Hoje, cristãos, né? Filhos de Deus por intermédio de Cristo e do seu sacrifício, a única lei que está em vigor é a lei moral, ok? E deve ser observada não com legalismo, ok? E nem com licenciosidade, tá ok? A gente tem que analisar esses mandamentos, a lei moral, que constitui, né, os 10 mandamentos, mas observando ele de uma forma espiritual, tá? Espiritual, e não de uma forma legalista, como muitos querem fazer entender aí, né? Eu não vou citar por ética, tá? E nós vemos que Cristo na nova aliança, ele resume, né, a lei moral que constituía, ou que se constituía, né, nos 10 mandamentos. Que se constitui, né, melhor dizendo, nos 10 mandamentos. Ele reduz, né, ele simplifica os 10 mandamentos, deixando somente 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, tá? Fazendo esses 2, você cumpriu os demais, porque os outros demais mandamentos estão inseridos nesses 2. Quando Moisés ele traz
as duas tábuas da lei, né? Quando ele traz, a primeira, segundo alguns estudiosos, consistia nela os mandamentos que dizia respeito a Deus, né? Que as pessoas tinham que observar e que fazia menção a Deus, né? Se referia a Deus. Esta era a primeira tábua da lei, que constitui os primeiros mandamentos, né, do Decálogo. Isso está lá em Êxodo capítulo 20. Já na outra tábua, né, os mandamentos que consistiam na segunda tábua já dizia respeito aos homens, ao próximo, né, que é o não cobiçar, o não matará, né, o não roubar, enfim. Esses mandamentos, eles dizem respeito, né, ou ele diz respeito aos homens, né? Por isso da simplificação de Jesus, do resumo, né? Ele resumiu nos dois, porque ele sabe que se você amar a Deus, você não vai falar o nome dele em vão, você não vai transgredir os seus mandamentos, você não vai adorar a imagem, né? Assim também se você amar o seu próximo como a si mesmo ou como a ti mesmo, você não vai cobiçar os seus bens, a sua mulher, né? Você não vai matá-lo, você não vai roubá-lo, né? Por isso que Jesus resumiu, ok? Então é isso, né? Então precisamos entender muito bem o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso, né? Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, né? Então é esta lei aí que o Senhor desfez, ok? Não a moral, porque senão não faria sentido ele ter resumido, né? Simplificado os 10 mandamentos, ok? Continuando. 4. A revogação da lei e dos mandamentos. Seguindo a linha interpretativa já exposta no ponto anterior, a eliminação das barreiras deu-se pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Efésios 2, versículo 15, parte B do versículo. Essa revelação não contradiz as palavras de Cristo, que disse: não vim abirrogar, né? Abirrogar, mas cumprir a lei. Mateus 5, versículo 17. Ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício vivo em favor de ambos os povos. Hebreus 7, versículo 27. Desse modo, a revogação realizada por Cristo, e aqui aludida, diz respeito à lei cerimonial, tá vendo? Então essa lei cerimonial é que foi desfeita e abolida. Não faz-se mais necessário sacrificar animais, enfim, observar coisas do Antigo Testamento e que se constituía em ordenanças. Essas coisas não faz mais necessário, meus irmãos, se observar. E hoje nós vemos muitas igrejas querendo adotar procedimentos, né, costumes, enfim, questões legalistas e cerimoniais do Antigo Testamento, querendo colocar nas igrejas hoje, tentando trazer do Antigo e colocando no Novo, isto é, implantando nas suas igrejas. Isso é um erro grotesco, né, e grosseiro. Por quê? Porque você está, querendo ou não, trazendo legalismo para dentro da sua igreja. Cerimônias que não são mais observadas pelo povo de Deus, que é a igreja. A igreja do primeiro século não observava essas coisas, né? As recomendações que nós temos, foi o que eu falei na lição anterior, é de se abster do sangue, né? Da prostituição, dos ídolos. Essas são as questões que nós devemos observar, que também estavam no Antigo Testamento. Agora, as demais coisas, Paulo diz que essas coisas ficaram como figura para nós. 1 Coríntios 10, versículo 6 e versículo 11. E que elas estão escritas para aviso nosso, e não para nós cumprirmos, ou observarmos, ou vivermos. Não. Por mais que toda a palavra de Deus se constitui verdade, né? E fonte de fé e prática para nossas vidas. Mas o Antigo Testamento não serve como doutrina para nós, mas sim como aviso e instrução. Só. Doutrina é Novo Testamento. Ok? Guarde bem isso, tá? Então, a lei que foi desfeita, isto é, revogada,
foi a lei cerimonial. Por quê? Porque a lei cerimonial apontava para Cristo. Cristo sendo o sacrifício perfeito, já não tem mais o porquê a gente oferecer animaizinhos inocentes, né? Querer ser justificado com sangue de touros, de bodes, né? Enfim, de ovelhas. Não tem mais a necessidade, porque o único sacrifício que agradar a Deus já foi feito, que foi a morte do seu filho, que agradou a Deus, entendeu? Que chegou nas narinas de Deus como um cheiro suave, porque ele não tinha pecado, ok? E morreu pelos inocentes, tá? Tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem, né? Então deixamos aí a parte da separação, né? Da parede que foi desfeita, também dos mandamentos que foram desfeitos, né? Ressaltamos aqui que os mandamentos que foram desfeitos foram os mandamentos que constituía nas leis cerimoniais, ok? E no que tange às civis, tá? Ou civis, né? Que diz respeito única e exclusivamente aos judeus que vivem hoje lá na Palestina, desde outrora, tá? Mas que ainda a lei moral ela ainda existe e que deve ser observada, mas não de forma legalista, né? E nem deixa eu só ver aqui, de forma licenciosa, né? Que vem da palavra licenciosidade, tá? De forma errônea, ok? Não deve ser, então, no caso, enxergada nem de forma extremista, nem de forma relaxada. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Você tem que ser ponderado, ok? Pela paz, Cristo fez um novo homem. Primeiro, o conceito bíblico de paz. O que significa paz? Será que é só paz exterior, né? Paz visível, né? Paz que nós procuramos e almejamos nesse mundo tão violento que nós vivemos, que a humanidade procura e almeja, né? Eu mesmo, eu sou segurança, né? Pode ver que eu estou de colete aí e tal. As pessoas, as empresas procuram por segurança e por paz. Por isso que contratam seguranças, colocam eles armados, etc. Por quê? Porque a humanidade corre louca, irmãos, atrás de paz e segurança, né? E isso vai ser uma das preliminares do tempo do fim, né? Quando eles vão alcançar o ápice da segurança e da paz. E aí o apóstolo Paulo, ele traz uma advertência muito, muito severa, né? A estes que procuram estas coisas. Quando ele diz assim, ó: quando vocês ouvirem dizer a paz e segurança, olha aí, é quando virá a repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 4 a seguir, ou é versículo 3 a seguir. O apóstolo Paulo fala com muita propriedade acerca desse assunto. E aí ele fala, né, que quando disserem a paz e segurança, aí sim lhes sobrevirá repentina destruição, como a dores de parto, aquela que está grávida, pronta para dar à luz. Olha aí, são dores intensas, né? Fortes. Só quem é mãe sabe do que eu estou falando, né? Eu não consigo nem imaginar essa dor do parto, mas é uma dor insuportável, segundo algumas mulheres relatam. Então, esses são os sinais do tempo do fim, né? Quando eles alcançarem esta paz, essa segurança que eles tanto almejam, é aí que vai vir o fim. A repentina, isto é, a rápida destruição, que acontecerá assim de forma rápida. Então são preliminares do tempo do fim, paz e segurança. Mas não é essa paz que o apóstolo Paulo está falando aqui, que nós vamos falar, né? Não é a paz exterior, ok? Que o mundo almeja, mas sim uma paz interior. Vamos descobrir qual que é o conceito bíblico de paz? Em termos gerais, a paz é a descrição de boas relações. Atos 24, versículo 2. Fim de um conflito. Lucas 14, versículo 32. Estado de tranquilidade. 1 Reis 4, versículo 24.
um dom de Deus, Isaías 45, versículo 7, e uma qualidade espiritual, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Segundo o dicionário Vini, no Antigo Testamento, o substantivo hebraico shalom significa paz, completude, perfeição, bem-estar, saúde. O uso do termo é frequente, né? Cerca de 237 vezes e variado na sua amplitude semântica. Nas escrituras da Nova Aliança, o substantivo grego correspondente, né, à paz é o grego eirene. Ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, exceto na primeira epístola de João, ok? O dicionário bíblico Wycliffe corrobora com esse entendimento e descreve a dádiva da paz nos seguintes termos. Vamos ver? O homem que recebe esta aliança de paz com Deus deve buscar esta paz no aumento da sua santificação. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, Hebreus 12, versículo 14, Colossenses 3, versículo 15, 1 Pedro 3, versículo 11. Pela obra do Espírito, que gera como um fruto particular a própria paz. Ele não deve viver com medo e ansiedade, porque o tesouro do legado da paz de Cristo foi colocado no seu coração. João 14, versículo 27. Sua serenidade de mente e tranquilidade interior em Cristo não dependerão nem serão abalados pelo fato de vir a ter tribulações neste mundo maligno, né? Que jaz do maligno. João 16, versículo 13. Estando em paz com seus companheiros cristãos, através da graça de Deus, ele se esforçará com aquela motivação para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, versículo 3 e 2 Coríntios 13, versículo 11, 1 Tessalonicenses 5, versículo 13. Logo, essa paz, irmãos, né, é a paz interior. Por mais que venha conflitos, momentos tribulosos, né, circunstâncias adversas e etc. Quem tem este fruto e quem tem esta paz interior não se deixa se abalar por esses momentos. Por quê? Porque ele está tranquilo. Essa paz que está nele refrigera a sua alma. Lhe traz saúde, completude e o aperfeiçoa. Né? Pelo menos esse era o conceito de paz no Antigo Testamento. Daí vem a palavra shalom, né? Conforme diz o dicionário Vini e o Strong. Tá? Então logo essa paz, ela é uma paz interior, que excede todo entendimento. É uma paz que você pode estar endividado, o que for. Por mais que te abala, né? Mas você consegue refletir ainda, né? Colocar sua cabeça no travesseiro e dormir, sossegado, chegar a babar, né? Essa paz que o Senhor te deu, que o Senhor me deu. Essa paz, né, não te permite ficar atribulado, né, angustiado com os momentos tribulosos, né, com os momentos difíceis que nós passamos. Essa paz, que excede todo entendimento, ela deve crescer dentro de você, ao ponto das coisas não virem para te abalar. Ok? Continuando. Nesse diapasão, né, na teologia sistemática, editada por Stanley, né, o pastor pentecostal David Lean ratifica que devemos esforçar-nos por manter a unidade no espírito, ou do espírito, no vínculo da paz, Efésios 4:3. A paz é a condição fundamental para progredirmos na união, para acolhermos os ministérios de outras pessoas e para aprendermos, ainda que através dos fracassos. Nesse aspecto, na passagem em Efésios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. A sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e entre os homens e tornou possível a reconciliação entre ambos, promovendo a paz. Então, como eu disse, a paz é interior e essa paz, ela nos proporciona
a reconciliação e né, e a, e a unidade no espírito com os nossos irmãos. Ok? É essa paz que nos garante essa união, essa koinonia. Ok? Conforme diz o Salmo 130, né? Ou 133, versos 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união ela só pode ser dada por intermédio do Espírito e por intermédio dessa paz, que é fruto do Espírito. Caso contrário, não tem como. E Cristo nos deu essa paz. Por quê? Porque ele desfez essa inimizade, trazendo a paz. Hoje, judeus e gentios podem congregar juntos, que não tem mais conflito, não tem mais problema. Teve problemas lá no começo, mas hoje a igreja está bem madura para entender essas questões. Embora os judeus não. Hoje um judeu se convertendo à fé cristã, ele ainda vai, né, vai refutar muitas coisas. Mas se ele for envolvido pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, der lugar, ele passa a ter essa paz e abraçar os seus irmãos em Cristo Jesus, né? A viver esta unidade. Continuando. 2. Cristo é o motivo de nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14, parte B. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda. Cristo é apenas o autor da paz. Ou Cristo não é apenas o autor da paz, mas também é literalmente a nossa paz. Ele é a paz. Ele é a paz de Deus, né? Daí a expressiva de Isaías, né? Príncipe da paz. Olha aí. Ok? Continuando. Seja a lei com as suas ordenanças, sejam os méritos humanos, sejam as obras da lei de toda e qualquer espécie, sejam sacrifícios, etc. Jamais poderiam fazer ou trazer esta paz. Ele tão somente, ele na sua própria pessoa, fez porquanto ele é a própria encarnação da paz. Isso implica no conceito de comunhão espiritual, isto é, Cristo habita em nós, sendo ele próprio nossa paz. João 14, versículo 23 ao 27. Nessa perspectiva, né, Froukes assevera que não é suficiente dizer que Cristo traz a paz. Ele é a nossa paz. À medida que os homens passam a estar nele e continuam a viver nele, encontram paz com Deus. E dessa forma, também um ponto de encontro com o seu semelhante. Quaisquer que tenham sido anteriormente as divisões de raça, cor, posição social ou credo, ele veio com este propósito, para ser príncipe da paz, e de fato foi assim que os profetas predisseram a sua vinda. Desse modo, a expressão refere-se à paz que reposa na igreja, onde pela fé Cristo habita no interior dos crentes. No texto relatado de Colossenses 1:20, aprendemos que essa paz deu-se pelo sangue da sua cruz, quando Cristo reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Assim, Cristo é a razão de nossa paz. Ele é o nosso pacificador. A paz conquistada por ele possibilitou a comunhão entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora reconciliados em um único povo, né, em Cristo Jesus, a igreja. Efésios 2, versículo 14, parte B do versículo. Tá? Ele é a nossa paz. A paz que habita em nós é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. Né? É o príncipe da paz. O Emmanuel, Deus conosco. Ok? Daí a figura de Isaac, né? O pacífico, o riso. Quando nós fazemos uma análise da vida de Isaac, vemos que Isaac ele tinha, né, uma qualidade muito plausível, que era a qualidade da pacificação, da paz. Ele tinha, né, notoriamente na sua vida o fruto da paz. Vemos que muitas pessoas queriam brigar com Isaac, né? Me vem à memória aquele evento, né, dos poços, né?
de água que foram entulhados, ele cavava, os seus moços cavavam e os inimigos vinham lá, entulhavam os poços. E ele, contudo, se mantinha tranquilo, em paz, porque ele era a figura do príncipe da paz. Assim como Isaac teve essas atitudes de não conflitar, de não guerrear, de não brigar com os entulhadores, assim também nós temos que ter essa atitude, né? Viver em paz com todos, conforme diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, se eu não me engano, versículo 14, né? Quando ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa paz se faz necessário para vivermos, né, com Deus na eternidade. Ok? Eu vou pular já para o tópico 3, porque o tempo passa rápido, né? 3. Pela cruz, reconciliados com Deus em um só corpo. Primeiro, Cristo fez-se maldição por nós, isso é fato. Ele se fez maldição. Paulo vai pontuar de forma bem categórica que todo aquele que fosse pendurado, segundo a lei, em um madeiro, era tido como maldito. Só dele ser morto naquela cruz, ele já se fez maldito por nós. Ok? Sem contar que ele levou sobre si os nossos pecados. Se fez mais maldito ainda. Então Cristo se fez maldito por nós, para que por ele, fôssemos tidos como benditos. Ele maldito e nós benditos, abençoados pelo Senhor. É por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Quer ver, ó? Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha aí, em Cristo Jesus, eu e você somos abençoados. Por quê? Porque ele se fez maldito para que eu e você pudesse ser bendito, né? É o único alguém que se fez ninguém, né, para salvar um ninguém que eu era. Repito, o único alguém, Cristo Jesus, que se fez ninguém para salvar um alguém que eu era. Entendeu? Ou um ninguém também, né, que eu era. E me tornou o quê? Em alguém. Entendeu? Cristo fez isso. Então ele é a nossa reconciliação. Ok? Nos reconciliou pela cruz de Cristo, tá? E pela reconciliação fez um só corpo, que é a igreja. É isso, meus irmãos. Então hoje, Cristo, por intermédio da cruz, reconciliou ambos os povos consigo. E por ser tido como maldito, nos fez bendito por ele, para que nos tornássemos seu povo, sua igreja. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém?